Você é um cara do mercado financeiro, mas Sim. eu adoro a sua abordagem pelo fato de você falar em coeficientes, né? Nos 5 coeficientes aí que trazem a- a- o objetivo, né? O propósito de muita gente na vida, que é ser feliz, quer ter uma vida plena, que tem um nível de tranquilidade, um nível de aproveitamento mínimo do tempo que faça sentido. Perfeito. E você fala de dinheiro, saúde, conhecimento, tempo e emoção. E Perfeito. você equaliza esses 5 elementos nessa metodologia que você aplica. Eu queria que você desse um pouquinho mais de explicação para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube, pudessem entender mais sobre como equalizar esses 5 elementos de uma maneira que não sobre dinheiro demais e falte felicidade e vice-versa. Perfeito. Esse foi uma ideia obsessiva que me acompanha desde os 19 anos e que foi evoluindo, né? Primeiro, eu tinha começado a trabalhar no mercado financeiro, tinha conseguido um emprego, a minha família meio que tinha quebrado, mas eu achei que eu ia estar com a vida resolvida, né? Entra na faculdade que vai estar resolvido. E não, eu tinha engordado 20 quilos porque eu estava aprendendo o mercado financeiro, então não tinha hábitos alimentares adequados, eu trabalhava 12, 15 horas por dia, não conseguia ver as pessoas, não arrumava mais namorada, e aí eu estava angustiado e falei, poxa, eu não vou ficar rápido tão rico quanto eu achava na Bolsa de Valores, porque as pessoas são muito inteligentes aqui, elas falam sobre letras gregas, eu não entendo isso aqui, então eu estava com uma angústia muito grande, e eu vi uma afirmação que era toda relação uma relação de interesse. E eu fiquei meio chateado com aquilo. Falei, que coisa cínica, pô, interesseiro e tal. Mas eu falei, legal, então como é que será que eu consigo me tornar interessante a não ser com dinheiro, digamos? E aí um amigo meu falou assim, eu perguntei pra ele, Gui, tudo bem, como é que tá a vida? Ele falou, tá bem, uai. Ele é meio caipirão. Tá bem, uai. Rico, bonito, inteligente. E eu falei, rico, bonito, inteligente. Falei, então eu não preciso só de dinheiro, supostamente, para ser interessante. Eu posso ser bonito, supostamente ter saúde, e eu também posso ser inteligente, ter uma ideia boa. E uma ideia egoísta minha de como eu me torno interessante de novo, arrumo uma namorada, não deixo de ficar sozinho e de sofrer, foi se transformando ao longo dos 20 anos seguintes numa filosofia de vida, de valor, de aonde eu tenho que investir a minha energia para ser mais interessante para mim, para o mundo, para o meu chefe, para a sociedade, para minha namorada, para meu filho. E aí os 3 recursos que eram dinheiro, a beleza virou saúde e a inteligência virou conhecimento. E aí em 2009 eu já estava de cabeça na educação financeira, já era um investidor, já era um gestor de investimento, mas também estava dando aula de educação financeira. Resolvi escrever um livro de educação financeira para criança. Benjamin e o Poder do Tempo. Benjamin é homenagem ao Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett. E o Warren Buffett é o personagem homenageado, que é um menino de 6 anos de idade que descobre que colecionar dinheiro é melhor do que colecionar coisas. Porque carrinho estragam, e ele percebeu na hora que ele deu o dinheiro pro dono da loja e o dono da loja deu o carrinho para ele. Ele falou, não, se o cara é adulto, ele prefere o dinheiro do que o carrinho, eu acho que o dinheiro vale mais que o carrinho. E ele começa a economizar, e o Buffett aos 6 anos de idade começa as primeiras coleções, investir na bolsa e tal. Então a gente criou um personagem brasileiro chamado Benjamin, que aos 6 anos de idade começa a virar um investidor e um empreendedor. E a cada 2 capítulos didáticos, de historinha da vida dele, a gente tem um capítulo didático. O fato é que o livro se chama Benjamin e o Poder do Tempo, e eu começo a fazer as relações entre o tempo e o dinheiro. E aí eu adiciono um 4º recurso no meu modelo, no meu tripézinho, sobre como é que eu consigo ser mais interessante, que é o tempo. Meu pai falava isso, ele falava assim, não adianta você ser muito interessante se você não dedicar sua atenção àquela pessoa. Sabe, as pessoas gostam que você vá lá, compre o presente dela, mande um áudio, escreva, leve de carro para algum lugar. É a atenção, você está dando aquilo que você tem de mais raro, que é o tempo. Né? E ao mesmo tempo a gente começou a perceber que não tem o recurso que vale mais. O que vale mais, tempo ou dinheiro? Essa é uma pergunta que todo mundo sempre se fez. Com esse modelo você responde rápido. O que vale mais é o que você tem menos. O Jorge Paulo Lemann, ele tem 20 bilhões de dólares, 90 anos de idade, sei lá, 88, não sei quantos anos ele tem. Para ele, o que vale mais? 1 bilhão de reais ou mais 20 anos de vida? Mais 5 anos de vida para ele vale se bobear 2, 3 bilhões de reais. 6 meses, né? Muito bem, então para ele o que vale mais é o tempo do que o dinheiro. Agora, o menino que está lá na África subsaariana, passando fome, quase morrendo lá, não tem comida. O que vale mais para ela?
Ele um trocaria, punhado de dinheiro... trocaria de repente 10 anos por algumas centenas de dólares, né? Perfeitamente. Então, essa é a diferença dos recursos, depende do que está faltando para você. E aí a gente quebra um monte de conceito de que foque no que você é bom, um monte de baboseira de autoajuda aí que a gente vai quebrando, porque as pessoas não tinham método matemático, científico para ir comprovando as ideias. O quinto recurso, então o quarto é o tempo. E o tempo a gente pensa de duas maneiras, é o tempo rápido e o devagar. O tempo é o tempo do relógio e o tempo psicológico. O tempo do relógio é fazer mais com menos, é a produtividade, é exatamente criar valor, é exatamente eficiência, o tempo do relógio. E o tempo psicológico é o tempo subjetivo, é o tempo do agora, né? Os minutos passam devagar e os anos passam rápido. Né? Um final de semana com as pessoas que você mais ama, piscou e já tá tocando a música do Fantástico. E 5 minutos fazendo canal no dentista levam a vida. Perfeito. O tempo é absolutamente relativo. Então a gente começou a trabalhar com esse quarto recurso, que era o tempo. E no dia 3 de abril de 2011, eu me lembro exatamente o dia, eu tive um insight, eu tive um satori, assim, uma iluminação, e falei, tá faltando um quinto recurso aí nesse modelo para que ele fique em pé, né? E eu me lembrei que alguém em algum momento anos atrás tinha dito, Roxa, eu adorei seu modelinho, tempo, dinheiro, saúde, conhecimento, mas eu acho muito duro. Cadê aquelas coisas que de fato tiram a gente da cama de manhã, né? E a pessoa falou, cadê o amor? E eu me lembrei, eu estava sozinho em casa, eu já tinha dinheiro, eu tinha saído numa situação sem grana, sem saúde, ferrado, ignorante. Eu repeti a primeira série, eu tenho uma dislexia que eu não conseguia aprender a escrever. Eu era quase analfabeto, assim, né, de ortografia. A minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática. Eu tenho um livro de matemática hoje, né? Então, assim... Que loucura. Uma loucura. Mas foi o negócio do dinheiro, saúde e conhecimento. Eu comecei a estudar 2 horas por dia qualquer coisa. Quando eu sentar do lado de alguém, seja quem for, eu vou aprender alguma coisa com essa pessoa. Pode ser lavar um carro, pode ser como arrumar alguma coisa ou limpar o chão. Todo mundo tem muito a aprender. Muito. Isso é algo que, de fato, eu coloco em prática todo santo dia. Porque eu me proponho a conversar com todos os tipos de pessoas. Isso. Porque eu tenho uma facilidade para comunicação, né? Sempre trabalhei com isso. Então, quando eu estou num ambiente, seja ele qual for, se você se apropria... de todos os elementos presentes, você tem uma tendência e um canal muito maior para aprender. Claro. Se você está num lugar muito refinado, chique, de repente, se você olhar o comportamento das pessoas mais simples que estão trabalhando, elas podem te ensinar algo. Se você abrir um canal de comunicação ali e tentar entender a lente como ela enxerga o mundo, você vai absorver de repente um conhecimento que a vida não te traz e que não está nos livros. Prova disso, eu não sei, eu vou compartilhar com você. Eu ando de moto em São Paulo e eu sei que entre os dias 1º e 20 do mês, os motoboys trabalham 2 vezes mais. Você sabe por quê? Para ganhar mais, né? Não, por conta do pagamento. Sabe, depois do dia 20, os pedidos começam a cair. E sobra mão de obra. Sim. E os caras começam a brigar por corridas, porque o salário das pessoas, o ticket de refeição, ou aquela grana que é gasta em alimentação, acaba. E onde você absorve esse conhecimento? Conversando com os caras. O motoboy, o cara que motoboy. Então eu paro no sinal, troco uma ideia. Esses caras são gênio. Cara, procura sobreviver ganhando R$1.000 e poucos na periferia, morando num lugar alugado, não sabendo onde deixar o seu filho. Procura sobreviver de uma maneira digna. Tem que ser gênio. Essa história que vai aprender com os ricos. Eu nunca ouvi uma coisa tão estúpida. Eu tenho um monte de amigo rico que não tem nada pra aprender com esses caras. Nada. Principalmente ser herdeirinho, entendeu? Herdeirinho. Precisou ganhar dinheiro. Tem ricos e ricos, entendeu? Tem o cara que ganhou o próprio dinheiro. E tem o idiota sortudo também. Entendeu? Que ganhou dinheiro aí, mas não tem nada para contribuir, né? Claro. Então, assim, nós estávamos falando do quinto recurso. Quinto recurso. Eu te cortei, desculpa. Não, eu que divaguei. Eu sempre divago questões. Então, assim, o quinto recurso são as emoções, é o amor. Mas por que eu tive essa iluminação, esse sator, esse prazer tão grande de ter chegado nessa conclusão? Primeiro, eu tinha saído da condição que eu estava e tinha atingido uma condição que eu estava num apartamentão, né, sozinho, morava sozinho numa baita casa, então já tinha dinheiro. Eu tinha uma baita saúde, estava, sei lá, com 10% de gordura e ia na academia, corria pra caramba e tal. Eu sabia falar muito, sabia citar temas e pensadores e falar de opções e tudo.
Eu tinha tempo sobrando, eu tinha acabado de vender uma empresa que eu era sócio, e eu estava num colapso emocional, não estava bem, tinha um problema afetivo lá e estava muito mal naquele dia. Então, quando alguém me falou, cadê o amor? Eu juntei as 5 coisas e deu uma explosão. Por quê? Eu dou aula de finanças, principalmente de opções, que são os derivativos, há 15 anos. E o modelo matemático que eu uso lá para definir qual é o preço justo, quanto vale um ativo, um derivativo, uma opção, é um modelo matemático com 5 fatores, 5 variáveis, sendo que uma é o tempo e a outra é a volatilidade. Então a volatilidade entrou no lugar das emoções. E eu falei, agora eu tenho uma fórmula matemática que eu posso aplicar essa minha filosofia que eu venho praticando desde os 19 anos e ir melhorando usando a matemática. E eu criei um algoritmo. Então hoje a gente consegue medir como está o seu nível em cada um dos 5 recursos e qual é a mudança angular que você precisa fazer na sua vida para destravar aquele recurso que não está bem. Porque ele faz o resto andar. Muito bom, muito bom.